Vamos continuar falando sobre as eleições presidenciais. Jornalista Beto Almeida, a gente falou tanto sobre o PSDB e eu fiz referência aos novos caminhos que o partido deve percorrer na corrida presidencial. Há um dilema: apresentar candidato próprio ou se aliar ao MDB, se transformando em apenas um coadjuvante na história política brasileira, nessa nova fase da política nacional. Ou seja, se o PSDB lançar candidato próprio à presidência da República, vai continuar no protagonismo de um debate. Se ficar apenas como vice na chapa do MDB ou de outra sigla, é um figurante. É exatamente por isso que a Executiva Nacional do PSDB adiou a reunião que teria hoje, Luziano. Porque ficou acertado na semana passada o quê? Que hoje, nesta terça-feira, os três partidos que estão aí tentando fazer essa terceira via, esse nome unificado, iriam fazer reuniões separadas. No caso, o PSDB faria a dele, o MDB a dele, Cidadania a dele. Cada um tiraria então um posicionamento em torno, inclusive, do apoio a um nome que caminhava para ser Simone Tebet. Depois dessa decisão do Dória, aí sim voltou a ganhar força a tese de alguns tucanos, no caso Aécio Neves, Pimenta da Veiga, dizendo o seguinte: olha, o PSDB deveria ter candidatura própria, não o Dória, mas agora que Dória está fora do caminho, a gente tem opção, e a opção aí sim entra. Você perguntou qual era o impacto disso aqui para o estado do Ceará. Entra, pode ter uma novidade, porque o senador Tasso Gereissati voltou a ser cotado como um dos nomes, uma das opções para o tucanato sair com candidato próprio à presidência da República. Não apenas ele também, claro, mas também o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite ontem deu suas primeiras declarações. Diz que, em princípio, está voltado para o Rio Grande do Sul, está voltado para tentar realmente a reeleição, não é nem reeleição, porque ele renunciou, disse que não ia mais concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, disse que não quer entrar mais no jogo da presidência. É uma decisão que o PSDB, Luiz Eduardo, adiou agora. Ela só vai a cúpula do Tucano só vai se reunir no próximo dia 2 de junho. Hoje mantém-se a reunião do Cidadania e do MDB separados, mas o fato é, essa indecisão dentro do Ninho Tucano ainda vai ganhar novos capítulos, porque há uma forte tendência do partido querer lançar candidatura própria. Vamos agora ao nosso cenário estadual, atingido duramente pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que o deixa nesse momento fora da disputa pela reeleição. O deputado federal Júnior Mano mantém o silêncio e quer evitar polêmica antes de entrar com recurso no TSE. No mesmo processo, a mulher de Júnior Mano, Jordana, prefeita de Nova Russas, teve o mandato cassado. Agora as informações com Carlos Alberto. 4 dias após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE de cassar os direitos políticos que o impedem nesse momento de concorrer à reeleição, o deputado federal Júnior Mano, do PL, se manteve em silêncio e ainda não se pronunciou sobre o recurso que dará entrada no TSE para recuperar o direito de disputar um novo mandato. A cúpula estadual do Partido Liberal, sob o comando do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, também optou pelo silêncio. A suspensão dos direitos políticos de Júnior Mano representa um duro golpe nos cálculos do PL sobre a bancada que o partido quer eleger no dia 2 de outubro. Júnior não teve o mandato cassado. A decisão do TRE se limita à suspensão dos direitos políticos por 8 anos no processo em que a esposa de Júnior Mano, a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, teve o mandato cassado. Ela também está com os direitos políticos suspensos por 8 anos. A condenação foi imposta por abuso do poder econômico nas eleições de 2020. Jordana e Júnior Mano podem recorrer da decisão do TRE. O histórico das decisões adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre a cassação de mandatos de gestores eleitos em 2020 não anima muito o comando estadual do PL, uma vez que, em outras cidades do Ceará, onde houve cassação de mandatos dos gestores eleitos em 2020, o TSE determinou a realização de uma nova eleição. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto.
Tem esse histórico relatado pelo Carlos Alberto em relação a decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de decisões dos tribunais regionais eleitorais em todo o Brasil, a exemplo do que aconteceu aqui, determinando a realização de novas eleições quando os prefeitos eleitos em 2020 foram cassados por abuso do poder político, por abuso do poder econômico ou porque estavam inelegíveis, mas mesmo assim conquistaram uma liminar e ganharam o direito de concorrer à eleição ou à reeleição. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, o TSE determinou a realização de eleições. É justamente a expectativa que tem hoje os moradores do município de Nova Russa sobre os novos caminhos do município. Claro, a prefeita Jordana com o deputado federal Júnior Mano vão recorrer da decisão do TRE porque a legislação os permite e eles poderão ganhar no Tribunal Superior Eleitoral. Afinal, Beto, algumas decisões monocráticas isoladas estão sendo concedidas em situações semelhantes. Exatamente, Luciano. E aí tem reviravolta, por exemplo, exatamente em função dessas decisões monocráticas tomadas por apenas um magistrado, né, em relação a Coreaú, aqui na Zona Norte, pertinho de Sobral. É que a decisão saiu ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas no caso saiu aí nele, porque ele está também no TSE, tá certo? O ministro Alexandre de Moraes. E o que ele decidiu, Luciano? Bom, aqui eles haviam sido condenados em segunda instância já pelo TRE do Ceará. Primeiro pelo juizado local, depois pelo TRE confirmando a sentença, determinando o afastamento, perda de mandato, pagamento de multas do prefeito Edésio e da Érica, que é a vice. E aí o que aconteceu, Luciano? Inclusive, faltava só marcar eleições suplementares, só a data, já estava certo que inclusive isso iria acontecer, o Edésio Cittoni já está afastado, a prefeita também, e hoje quem assume inclusive o comando do município é o presidente, ex-presidente da Câmara, aliás, presidente da Câmara, o Caburé, né, que está lá no comando do município. Bom, o Alexandre de Moraes, então, concedeu uma liminar ordenando o retorno ao cargo do prefeito Edésio Cittoni e também da vice-prefeita Érica Amorim e mais ainda, Luciano, determinando o seguinte, que o TRE do Ceará suspenda a questão das eleições suplementares. Não vai ter. Então o que ocorre aqui? Eles foram julgados e afastados no início desse mês por abuso de poder econômico, compra de votos, essas coisas que aconteceram nas eleições passada. Agora, com essa decisão, o ministro do TSE deu ganho de causa aos dois no recurso, porque entendeu, que algumas provas não foram, e algumas testemunhas não foram devidamente ouvidas e incluídas dentro desse inquérito. E disse então que eles terão prazo para incluir essas provas, chamar novas testemunhas, ou seja, num resumo bem popular, o entendimento de que houve sim um erro no processual, um erro na condução desse processo. É uma decisão também temporária. É, e você lembra que porque aí vem julgamento no município de Viçosa do Ceará tivemos uma situação bem semelhante ao que está acontecendo em Coreaú. O então prefeito reeleito, ele foi considerado inelegível, recorreu da decisão, se manteve no cargo por determinado tempo, dado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, e depois foi decidida pela Justiça Eleitoral a realização de uma nova eleição. Então, José Firmino, que foi reeleito em 2020, acabou sendo afastado do cargo, mas pela força política e eleitoral elegeu o sucessor. Aliás, exatamente, primeiro que é uma decisão liminar, tá certo? Que foi tomada de forma monocrática e que vale até o julgamento do mérito. E aí, quando chegar nesse julgamento do mérito, que aí entra a decisão do plenário, as coisas podem também mudar. Pode, de repente, haver um retorno ao posicionamento, ao entendimento anterior do TRE aqui no estado do Ceará. A gente falando de eleições suplementares, você citou, por exemplo, nós já tivemos eleições suplementares em Jaguaruana, em Barro, Missão Velha, onde mais aqui? Pedra Branca também. São todos municípios aqui do Ceará que os prefeitos tiveram problemas com a justiça eleitoral, houve perda de mandato do cargo e foi necessária a realização de eleição suplementar. Então, esse entendimento, Luciano, nada mais é do que o seguinte, que os prefeitos
que acabam insistindo em avançar um pouco além do normal numa campanha, precisam realmente tomar cuidado com relação a isso. Porque, olha, ainda temos outras cidades ainda que estão por aí com processos ainda em análise e que podem também ter outras surpresas, outros desentendimentos em relação a isso.